Ok, então, pessoal, eu dou boas-vindas a todos para essa nossa segunda sessão, né, da manhã. A gente vai falar nessa sessão sobre cultura digital e pragmatismo. Nós temos 3 apresentações, do André Martins de Oliveira Franco, da Unesp, a Poliana Boni dos Santos, Rita de Cássia Moreira Jubini e Edivaldo José Bortoleto, da Federal do Espírito Santo, e o Renan Molina da Costa e o Gabriel Ducati, também da Unesp. Eu vou lembrá-los, né, de assinar a lista de presença depois a todos, e dizer que nós vamos fazer as 3 apresentações primeiro, e deixamos daí a discussão para depois que elas se encerrarem, tudo bem? Eu vou começar, então, convidando o André, né, que vai ser o nosso primeiro speaker aqui. André, pode ficar se preparando, colocando seu slide, e eu vou começar a contar o tempo, faltando 10 minutos, eu aviso daí vocês, abro o microfone aqui e aviso. Tudo bem? Tá certinho? Sim, estamos vendo. Beleza. Pode ficar à vontade, tá? Começar. Bom dia a todos. Então, o tema que eu vou tratar é justamente notícias falsificadas, ação e emoção, e a relação que existem entre esses três elementos. Bom, eu parto justamente da retórica em Aristóteles, né, para quem a retórica justamente é a capacidade, né, de descobrir o que é adequado em cada caso a fim de persuadir. Então, uma figura que a gente vê aqui relevante na questão da retórica é justamente a persuasão, e isso na antiguidade, na época de Aristóteles, e a gente vê o quanto a persuasão nos nossos dias ainda é bastante latente e presente no nosso cotidiano. Então, justamente, a gente vai ver que conhecer persuasão pode ser concebida tanto como uma arte como uma faculdade. É justamente a arte de conhecer os meios apropriados de persuasão, justamente com a finalidade de convencer pelo discurso, e também é considerado uma faculdade para discernir em cada situação o que cada situação tem de peculiar, tem de própria para gerar essa persuasão que é justamente buscada a fim de convencimento, a fim de dominação, né? Então, nós vamos ver que o alcance objetivo da persuasão, ela se dá por meio da mobilização das emoções. Ou seja, para persuadir, é preciso mobilizar as emoções de um público, de um ouvinte, de um receptor. Bom, para Aristóteles também, as emoções, elas são as causas que fazem alterar os seres humanos e introduzem mudanças nos seus juízos, na medida que comportam dor e prazer. Então, as emoções, para Aristóteles, têm essa característica de trazer tanto dor como prazer, né? As diferentes emoções vão ter, logicamente, referenciais diferentes para dor e prazer, mas a dor e prazer são elementos constitutivos constantes das emoções. Bom, no caso específico do meu trabalho, eu trabalho apenas com 2 emoções, com a cólera e com o medo, né? Então, a cólera, para Aristóteles, é justamente um desejo acompanhado de dor que nos leva a exercer uma vingança explícita devido a algum desprezo que foi manifestado contra nós mesmos ou contra pessoas de nossa convivência, sem haver, logicamente, razão para isso. Na verdade, o colérico, ele parte do princípio que houve uma injustiça, que não houve motivo para que isso se dê. Mas é interessante ver que a cólera, ela é provocada independentemente de o fato acontecer ou não, né? Se, logicamente, o desprezo à injustiça ocorreu ou não. Basta o colérico acreditar que isso se deu. E o medo, justamente, ele é uma emoção que está relacionada com uma situação aflitiva ou uma perturbação causada pela representação de um mal iminente, ou seja, um mal próximo de ocorrer, né? Que seja ruinoso, prejudicial e também penoso. Mas é interessante a característica desse mal iminente, a iminência é o que caracteriza o medo. Quer dizer, aquilo que está muito distante do nosso presente, enquanto nós, seres passivos dessa emoção, isso não pode ser retratado como medo. Apenas aquilo que está muito próximo de
acontecer. Aí a gente vai entrar na questão justamente das notícias falsificadas. Primeiro, a gente conhecemos esse termo como fake news, mas a gente passa a utilizar, adota o termo notícia falsificada justamente para diferenciar de notícia falsa, porque a notícia falsificada ela tem uma característica a mais, que é justamente a decisão premeditada de dominar, de enganar. Então, não é simplesmente uma notícia falsa, partindo do princípio que toda notícia falsificada é falsa, mas nem toda notícia falsa é falsificada. Então, a notícia falsificada tem essa característica de intenção, né, de iludir, de enganar, enfim, com, logicamente, objetivos de ganhos e tudo mais. Então, nós vamos ver por Gelfand, que ele trata que esse termo fake news passou a ser bastante usado ultimamente, né? Está associado às fontes, muitas vezes fontes que são anônimas, mas que é um termo que expressa justamente esse ato de espalhar falsidades, manipulando o quê? Emoções das pessoas que consomem essas notícias falsificadas, e ele detalha justamente explorando crenças partidárias profundamente arraigadas. E quando a gente fala de crença, a gente vai ver que a fake news é usada justamente para fortalecer crenças das pessoas que já possuem, né, crenças já possuídas por pessoas, ou também criar, incentivar, logicamente, o hábito de adotar novas crenças, mas por meio, logicamente, da falsidade. E o Alcott e o Ganschow trabalham com as notícias, as fake news, as notícias falsificadas, como notícias que são intencionalmente, comprovadamente falsas, que podem enganar os eleitores. Logicamente, principalmente esse conceito de Alcott e Ganschow tomou forma, popularidade justamente após as eleições dos Estados Unidos, né? As eleições anteriores dos Estados Unidos na disputa, né, justamente da Hillary Clinton e do Trump. Bom, o que a gente vai ver na questão das notícias falsificadas? Elas visam justamente a mobilização das emoções. O objetivo delas é enganar, é ludibriar, e aí está presente a intenção, a intencionalidade de prejudicar, de dominar e obter vantagens. As vantagens mais diferentes, vantagens políticas, vantagens econômicas, quaisquer tipos de vantagens. Além disso, as notícias falsificadas, elas servem para direcionar as ações. Ou seja, a partir do momento que se utiliza notícia falsificada para causar emoções no receptor, visa-se o quê? Visa-se que as ações desse receptor sejam direcionadas por meio dessas notícias falsificadas. E essas ações são tanto ações de indivíduos como ações de grupos também, ou seja, de coletividades. Na verdade, nós vamos ver nas notícias falsificadas sinais distorcidos, ou seja, que não correspondem ao real, que é uma das características das notícias falsificadas, mas existe uma aparência de correspondência, ou seja, não é real, mas tem algo que leva a imaginar, a pensar, a acreditar que aquilo ali seja real. Logicamente, a notícia falsificada se utiliza de argumento falacioso e, logicamente, passa essa intenção de ser válido mesmo não sendo. Então, eu acho que uma das características marcantes da notícia falsificada é essa questão também da correspondência com o real, por meio de sinais, mas que são sinais distorcidos. Então, as notícias falsificadas, elas, podemos ver que elas é uma realidade e que o sucesso da persuasão por meio delas gera, logicamente, tem a ver com a geração de medo e de cólera. Então, como eu trabalhei com as duas emoções, especificamente medo e cólera, eu posso dizer que o medo e a cólera são utilizados justamente para que uma fake news seja bem sucedida. Quando eu falo medo e a cólera, o medo e a cólera é causado por esse conteúdo explícito e divulgado por meio da notícia falsificada. A gente vai ver que, em relação à notícia falsificada, impera muita questão da negatividade, né? Ou seja, essa tendência nossa de valorizar muitas vezes, por meio da imprensa, aquilo que é negativo, que é ruim, isso ganha peso com a notícia falsificada. A questão da cólera, muitas vezes, mesmo o receptor tendo consciência de que aquilo é uma notícia falsificada, a cólera produzida nele persiste. Isso é uma coisa também que chama atenção, e mesmo se dá com medo, mesmo tendo consciência do falsificado, a persistência do medo causado pela notícia falsificada é duradoura, é mais duradouro do que
a presença dessa consciência. E nós vamos ver que justamente na notícia falsificada, essa personagem, muitas vezes determinada pela notícia falsificada, é justamente que potencializa a cólera, porque a cólera ela é dirigida a uma pessoa específica, não ao grupo, como é o caso da ódio, do ódio. Então, no caso da cólera, se você tem um personagem específico na fake news, logicamente isso vai potencializar e permitir muito mais ainda a existência dessa emoção. E no caso do medo, por ser notícia falsificada, a gente trabalha com a questão da notícia já. Notícia é algo que é temporal, é muito importante a notícia estar atrelada ao fato, numa proximidade temporal entre o que é notícia e o fato ocorrido, que a notícia noticia, e nós vamos ver que justamente essa proximidade temporal vai fortalecer, vai potencializar o medo, já que o medo também precisa estar relacionado com essa proximidade, né, a algo iminente, né, algo que está prestes a ocorrer. Então, as notícias falsificadas, para alguns, elas são informativas, então há grupos que defendem que são informativas, e nesse caso aí da notícia falsificada como informativas, nós vamos ver que justamente por trazer informação e ser informativas, isso vai garantir o engodo, é a garantia do engodo, é a garantia da persuasão. Para outros, a notícia falsificada, ela não é totalmente informativa, mas ela tem nuances de informação, ela tem elementos da informação, e são esses elementos, né, esses nuances de informação que possibilitam um aumento justamente desse engodo, dessa persuasão, e tem outros que acham que não, que a notícia falsificada, ela não comporta informação, porque ela não trata da realidade. E dentre desses outros que dizem que a notícia falsificada não tem informação em si, nós temos o Dretske, né, para quem a informação é um artefato, uma maneira de descrever o significado para algum agente de eventos intrínsecos sem sentido, ou seja, para Dretske, né, a notícia falsificada não é informação. Então, André, você tem mais 4 minutos, tá? Certo. Então, continuando esse pensamento do Dretske, a gente vai ver o seguinte, que para ele a notícia, a informação é algo que não está contido na notícia falsificada, justamente porque a informação é algo que é sempre verdadeiro, né? Além disso, ele trata a informação como uma mercadoria, para ele usa até o termo de commodity, e é uma mercadoria, algo que é capaz de produzir conhecimento. Então, a gente vai ver em nossos estudos que o Dretske, ele especificamente não trata de notícias falsificadas, né? Porém, como ele trabalha com informação, ele permite que a gente tenha uma maior compreensão justamente para a gente poder discernir e diferenciar a verdade e o caráter informativo de uma notícia verdadeira, de uma notícia genuína, que trabalha com informação, e justamente a falsidade e o caráter desinformativo, que são típicos da notícia falsificada. Bom, e trabalhando com a questão da ação, a gente vai ver que um dos meios, um dos tipos da persuasão é justamente o pathos, que tem relação com a conquista do público por meio da emoção que provoca. E nós vamos ver a presença justamente da mobilização emocional pelas notícias falsificadas, e as emoções são usadas como instrumentos justamente para convencer e direcionar as ações. Então, as emoções, a gente pode dizer que elas interferem nas ações, mas também são interferidas por essas, né? A emoção sempre vai envolver todas elas. O estado de espírito do emocionado, contra quem a emoção é direcionada, em que circunstância a pessoa se emociona. Então, essas três características, o estado de espírito emocionado, contra quem a emoção é direcionada, em que circunstância a pessoa se emociona, logicamente, fecham essa ideia que nós temos de que, justamente, a notícia falsificada é um instrumento usado para causar emoção, visando, logicamente, no receptor dessa notícia falsificada, um comportamento, uma atitude e também, logicamente, uma emoção. Aqui são as referências que eu utilizei. E era isso aí. Muito obrigado. Ótimo, obrigado, André, pela apresentação. Então, agora na sequência, nós temos a Poliana, a Rita e o Edivaldo, que vão apresentar para a gente seu texto. Podem ficar à vontade, meninas. Ok, eu vou... Peraí. Estão todos vendo?
Estamos vendo. Certo? Poliana, você quer começar? Sim. Bom dia a todos. Eu e Rita somos mestrandas aqui da UFES, estamos com o Edivaldo, que é nosso orientador, e nós vamos falar para vocês um pouquinho a respeito do impacto que as interações sociais vão trazer para a construção do comportamento, ok? Pode ir, Rita. Então, nós vamos ver aqui que a questão da ética, ela vai permear os relacionamentos humanos. Através de que forma? Nós vemos aqui a questão da ética na medicina, dentro aí dos relacionamentos, com relação também às questões do poder. E nós vamos ver que a ética, ela vai servir como se fosse uma baliza para as interações humanas. Mas nós vamos perceber que quando a gente traz isso para as redes sociais, uma mesma pessoa, ela pode ter essa ética, pode acontecer aí de forma mais fluida. E a problemática que nós vamos trazer é essa questão de como, nas relações entre o enunciador e o receptor, como essa ética, ela pode haver uma falta. Então, nosso trabalho, nós vamos falar sobre essa questão dentro das relações dialógicas. Pode passar, Rita. Então, olha só, o nosso propósito aqui é para falar a respeito da ação comunicativa e como ela vai acontecer dentro do ambiente real e dentro deste ambiente virtual. Então, o nosso propósito aqui não é ir contra a comunicação, pelo contrário, né? Todo entendimento, toda a forma como o mundo vem se fazendo é a partir da comunicação. Mas nós vamos ver aqui como a forma como ela vai acontecer a partir aí das relações virtuais, que ela pode trazer, a falta da ética pode trazer vários conflitos, se ela não for utilizada, e nós vamos trazer aqui a importância de que o ser humano ele tenha uma mesma, que ele não traga para as relações sociais um relacionamento mascarado, para que ele não utilize de máscaras nesse relacionamento. E nós vamos ver também a questão aí do diálogo, a questão que o diálogo, assim como quando nós construímos algo que nós vamos trazer, nós somos regidos por regras, né? Regras de natureza linguística. E essas mesmas regras, elas vão precisam se dar, na verdade, também a partir do relacionamento virtual. Então, assim como as palavras, se elas forem bem construídas, elas podem trazer vários significados, trazer uma duplicidade de significados, a importância de trazer isso também para o meio virtual, para que não haja essa ambiguidade. Então, a importância da produção da escrita também visando aí o outro. Pode passar, Rita. Então, nós vamos falar aqui a respeito de 2 pontos, né? A questão do relacionamento, que o relacionamento com o outro e também a questão do relacionamento mostrado nas redes sociais. Nós vamos ver que a língua, assim como Saussure e Vygotsky, o Saussure ele vai trazer a questão da língua, que ela tem um impacto, a língua ela tem esse impacto social e individual. Então, é através do relacionamento, Vygotsky vai falar a respeito disso também, do relacionamento, da mediação com o outro, que nós vamos crescer e a aprendizagem ela também vai ocorrer. Então, nós vemos a importância da utilização da língua e uma importância de trazer isso de forma ética, né? Porque tudo aquilo que nós falamos tem um impacto social. Então, de se trazer essa questão da ética no relacionamento, né, com o outro e também na forma como nós vamos impactar o outro. Pode trazer, Rita. Pode passar. Então... Pode ir. Sim? Então, olha só. Nós vamos ver aqui a questão, né, de você trazer... Dewey, ele fala a respeito do pluralismo, e ele vai trazer também isso, a questão de você trazer o pluralismo na medida da forma como você se relaciona e também a questão a busca pelo senso comum. Nós vamos ver que é preciso haver uma prudência. Toda a forma como nós enxergamos o mundo, ela precisa também trazer a ética e a forma como nós nos mostramos
nas redes sociais, ela precisa ser compatível com a forma como nós somos de forma real. A gente vai ver aqui que muitas vezes o que acontece? Existe uma dissociação entre a forma como a pessoa se apresenta nas redes sociais, ela tende a trazer algo que ela, de repente, não consiga demonstrar, ela quer trazer algo diferente, não é? E ela cria uma outra persona. Mas a gente vai ver aqui a forma como nós temos que nos posicionar, os nossos posicionamentos discursivos, eles também têm que demonstrar a realidade daquilo que nós acreditamos e a importância desses posicionamentos nas redes sociais, porque eles vão ter um impacto sobre aquela pessoa, a pessoa que vão estar nos ouvindo. Então, a importância também daquilo que nós vamos trazer, para que não hajam a questão dos conflitos, como, por exemplo, a questão dos haters, né? A gente vai ver que muitas vezes a pessoa ela vai se esconder através do anonimato e ela vai trazer aqui, nós vamos ter vários conflitos que vão acontecer a partir disso, porque por mais que nós sejamos seres, que nós tenhamos crenças individuais, que nós isso também, sempre no nosso relacionamento com o outro, ele vai ter um impacto coletivo. Então, a importância das nossas falas traduzirem aquilo que nós pensamos, e também a importância que a nossa fala ela sempre vai ter com relação ao outro. Pode passar, Rita. Então, nós vamos ver que a questão aí da tecnologia, ela vai ser um marco na forma como a comunicação ela vai acontecer. A gente vai ver principalmente com relação à educação. Nós temos aqui países que são extremamente bem desenvolvidos. Então, a forma como a informatização vai trazer, ela também vai trazer uma melhora na educação, na aprendizagem. Só que nós vamos observar o seguinte, enquanto existem países extremamente desenvolvidos, existem países que os meninos não têm, que as crianças não têm nem onde sentar. Então, como que vai acontecer? Qual vai ser o ponto entre essa educação? A tecnologia, a gente não quer ser contra elas, pelo contrário, ela precisa ser uma ferramenta, mas também não tem como negar que vai haver essa separação entre países, ela vem a acrescentar. Contudo, nós vamos falar a respeito da educação, ela tem que trazer para os professores uma forma de você melhorar a sua didática. Entretanto, nós vemos que acontece muitas vezes o contrário. Alguns professores, eles trazem a tecnologia para a sala de aula, mas elas não se apropriam, elas continuam a trabalhar de uma forma tradicional. Então, isso também pode ser uma forma de exclusão, né? Uma forma de o professor negar a esse aluno a possibilidade de estar evoluindo cada vez mais. Pode passar, Rita. Sim. Então, voltando àquilo que nós estamos falando, a questão da internet, nós vamos ver aqui que vai ser, assim como uma moeda, que ela possui duas faces, a tecnologia, ela tem esses dois lados. Nós temos aí essa dicotomia, né? O lado que vai ser positivo, por exemplo, uma pessoa que seja tímida, a questão da interação aqui voltando, né? Uma pessoa que seja extremamente tímida, que muitas vezes ela tem a dificuldade de se expressar. A questão da internet, das tecnologias, pode ser uma forma de ela se expressar de forma melhor. Assim como também, por exemplo, como nós falamos aqui, na educação, durante a pandemia, nós tivemos um lado extremamente positivo, que ela foi utilizada aí para a aprendizagem, mas nós temos o lado negativo, como, por exemplo, aqui, como eu já falei, a questão dos haters, né? As pessoas que acreditam erradamente, não é? Que elas possam se esconder. Só que a gente vai ver, a gente observa que muitas pessoas que utilizam do anonimato, algumas desconhecem que nós temos leis que são utilizadas para esse tipo de comportamento também, e nós vamos ver aqui algo que é ruim com relação à educação que aconteceu durante a pandemia, onde muitas pessoas não tinham acesso nenhum, pouco ou nenhum acesso, o que também acabou por atrapalhar. E aí, voltando a falar, nós vamos ver a questão, voltando aqui com uma questão de Vygotsky,
essa importância, fechando, né, a importância da interação. E nós vamos ver que essa ferramenta ela precisa ser usada, não é, para a interação, né, na escola ela é fundamental, não é, e para trazer essa aprendizagem. Mas a gente nunca pode negar a questão aqui dos comportamentos, não é, de que eles sejam iguais, que eles tenham aí assim como nós temos na vida real, que ele possa ser traduzido nessa relação com o outro. Bom, então a gente observa, né, de acordo com Manuel Castells, que é um sociólogo espanhol e que estuda essa cultura da virtualidade real, que as relações sociais elas sofrem, né, uma alteração aí na segunda metade do século XX. E essa alteração ela ocorre devido ao desenvolvimento dos recursos tecnológicos, não só virtuais, mas aqueles também oriundos ali do século XVIII, né, com a Revolução Industrial e com o advento do capitalismo. E isso vinculado com a ascensão da internet. Então, ele vai escrever aqui, né? Vocês têm mais 3 minutos, tá? Entre 4 tá. e 3 minutos. Ok. Bom, o termo cunhado aqui por Marshall McLuhan, né, aldeia global, é uma demonstração de uma dessas alterações. O que ele quer dizer com essa aldeia global, né? Ele destaca que os impactos aqui na cultura trazidos por uma rede ampla de comunicação mostra que a cultura, né, como ascensão ali padronizada, ela não advém de um fenômeno orgânico e nem espontâneo. Advém, na verdade, de uma intencionalidade de um mercado que é bilionário. E aí a gente percebe que essa massificação, ela deixa esse terreno propício para a ação desse mercado, né? Então, você vê que uma alteração ali, partindo da cultura da esfera cultural, ela abrange a política, ela abrange a economia. Então, essa ação, sendo sutil, ela se reverbera em símbolos e em signos, né? Que reconfiguram a trajetória da sociedade. Aqui a gente observa, então, que o mundo virtual, ele ressoa a realidade física, e a gente leva para as relações virtuais as condições que nos atravessam no mundo objetivo. E devido à ascensão dessa aldeia global, nesse novo, né, modus operandi capitalista, o estado de anomia ele tem se agravado. Então, toda a questão da desigualdade, da exclusão social, ela tem ficado mais evidente, né? Diante dessa premissa, cabe a gente perguntar qual é o papel das escolas, né, perante essa sociedade em rede. E aqui a gente traz uma abordagem até freiriana, né, de que a escola ela é um espaço em potencial de transformação social. Então, diante aí dessas constatações, e com o objetivo de responder a essa questão levantada, a gente traz uma ferramenta da sociologia cunhada por Giddens, que é a imaginação sociológica. A imaginação sociológica, ela nos permite enxergar para além do momento, né, e do fenômeno em que a gente está inserido. Como que isso acontece? Isso acontece através do exercício de comparação. Comparação de eventos históricos, comparação de conceitos históricos. Então, você toma um distanciamento daquele momento presente e você passa a compará-lo com outros momentos semelhantes, né? Exemplo das fake news, que foi até tratado aqui em outro trabalho, que é um fenômeno da forma como acontece hoje, novo, mas que também a gente pode, né, procurar na história, ela também se concretizou em outros momentos de formas diferentes. Então, com a imaginação sociológica, a gente consegue fazer essa comparação. E, através dessa comparação, é possível a gente adquirir consciência histórica. Então, a gente pode levar para a sala de aula, e isso, né, abrangendo todo o ensino básico, um debate acerca ali, por exemplo, da gênese do crime, para falar de cybercrimes, a gênese ali das notícias falsas, a gênese da interpretação enquanto as aparências, né, o narcisismo, enfim, abranger todo esse meio cultural em sua totalidade. Porque a educação ela não pode ser neutra e nem omissa, né? Como o Paulo Freire traz para a gente. E ela precisa partir da realidade do sujeito para que ela faça sentido.
E é isso, acabamos. Deixa eu só fechar aqui. Tudo bem, muito obrigado Obrigada. pela apresentação. Vamos dar continuidade, então. Agora nós temos o Renan Molini e o Gabriel Ducati, ambos da Unesp. Pode ficar à vontade. Olá, pessoal. Vocês conseguem me ouvir bem? Conseguimos. Sim. Beleza. Vou estar iniciando aqui a apresentação. Gostaria de agradecer as apresentações anteriores, que foram muito boas, e também agradecer a oportunidade de hoje estar apresentando aqui no evento. Esse trabalho surgiu de uma discussão com meu colega Gabriel, e a gente decidiu investigar um pouco a respeito se é possível caracterizarmos realidades virtuais à luz da definição de virtual persiana. Então, a gente estruturou esse trabalho de forma a fazer uma leitura já autoexplicativa. Então, consiste em fazer uma leitura do que a gente escreveu. Pode passar, fazendo favor? A palavra virtualidade remonta uma longa jornada reflexiva da humanidade, em que o transcurso do tempo levou à compreensão do termo a múltiplos e distintos âmbitos. No contexto contemporâneo, a noção de virtual tem ganhado cada vez mais centralidade diante dos avanços no desenvolvimento de jogos e tecnologias da informação e comunicação. Segundo o Cambridge Dictionary, há duas principais definições para tal termo. A primeira tem o sentido de algo que cito, é quase uma coisa ou uma qualidade particular. Um exemplo apresentado pelo dicionário seria a afirmação: 10 anos de um governo incompetente provocaram um colapso virtual da economia do país. Há, julgamos, um sentido de algo ainda incompleto. Ainda, segundo Exposito, o termo virtualidade obteve significações distintas durante os séculos, sendo compreendido como a denotação de um poder ou força, uma potencialidade e uma incorporação. Segundo Cambridge Dictionary, já uma segunda definição apresentada pelo dicionário de Cambridge vincula o termo virtual ao contexto dos computadores e o define algo que é criado através de tecnologia computacional e que parece existir, mas não existe no mundo físico. Em tal definição, os exemplos são mais próximos, como um jogo que simula alguma dinâmica em um mundo virtual, ou como uma biblioteca virtual. A primeira definição apresentada pelo dicionário de Cambridge parece dizer respeito a algo ou alguma qualidade, digamos, em potência, incompleta, mas em direção a algum tipo de atualização. Já a segunda definição concebe algo virtual como algo atual, real, porém não físico, no sentido de que depende de tecnologias computacionais para existir e se mostrar a experiência, ou seja, dependeria da imersão em um mundo virtual digital. Ainda no contexto dos computadores, podemos mencionar o metaverso, uma plataforma de realidade virtual aumentada desenvolvida e muito divulgada pela empresa Meta, antiga Facebook. Segundo o site de tal empresa, através da experiência em realidade virtual, você pode explorar novos mundos e experiências compartilhadas. Mesmo distante, você pode descobrir novas experiências com amigos e familiares reunidos. Até o presente momento, a empresa Meta parece focada em construir e divulgar espaços de trabalhos e jogos coletivos no metaverso. Mas que tipo de experiência virtual seria essa e o que ela significa? Em outros tempos, trabalhar coletivamente ou interagir com os amigos exigia a presença não virtual de outras pessoas. Caso contrário, poderíamos pensar tais tarefas como solitárias ou restritas às interações frente a uma tela. A promessa da realidade virtual é que esse sentimento de estar sozinho seja diluído através de experiências imersivas em ambientes virtuais gerados por computador. Há ainda a proposta de possibilitar experiências em contextos e lugares que, a princípio, seriam inviáveis por serem muito distantes, como uma reunião na Lua ou por serem inspirados em situações fictícias, como jogar cartas com os amigos utilizando o avatar de um dragão, por exemplo. Em certo sentido, há uma promessa de expansão dos limites da realidade dita ordinária através de criação de mundos virtuais. Compreendendo o contexto da hipótese das realidades virtuais como experiências imersivas reais, possibilitadas pelos ambientes gerados por computação gráfica, objetivamos discutir, no presente trabalho, como compreender o termo virtual em si. Para tanto, buscamos em Peirce, o fundador do pragmaticismo norte-americano, uma caracterização de virtual, por compreendermos que tal autor se debruçou sobre o conceito e que sua análise pode inspirar uma frutífera discussão sobre a realidade virtual computacional. Em termos gerais,
exploraremos brevemente a concepção de virtual proposta por Peirce, a fim de tecer hipoteticamente graus de comparação entre tal definição e a concepção atualmente corrente do termo, esta que se relaciona à esfera digital. Para tanto, pautamos nas seguintes questões. Há diferenças significativas entre a noção de virtual proposta por Peirce e o modo como o termo tem sido compreendido no contexto tecnológico atual? É possível apresentarmos uma caracterização de realidade virtual partindo da definição de virtual peirciana? Em uma famosa definição apresentada por volta de 1902 no Dictionary of Philosophy and Psychology, Peirce afirma que um X virtual, em que X é um substantivo comum, é alguma coisa, não um X que possui eficiência ou virtus, efeito ou virtus, de um X. Segundo Peirce, seria equivocado compreender o termo virtual como sinônimo de impotência ou potencial, uma vez que, por exemplo, um X potencial seria de natureza X, mas ainda sem eficiência real. Assim, confundir os sentidos de virtual e potencial se contraporia a uma das principais características de algo virtual, expressa já na definição exposta por Peirce, a de que um X virtual é algo distinto de um X, mas que possui, de algum modo, os efeitos de X. Tal definição proposta por Peirce parece já se contrastar com uma das concepções mais comuns quando pensamos o termo virtual, a de que ele se relaciona à ideia de potência, o que nos remete à distinção aristotélica entre ato e potência, entre algo atual e algo virtual. Contudo, parece-nos que Peirce opta por trilhar seu próprio caminho teórico, na medida em que deixa explícito em sua definição que, para ele, virtual não seria sinônimo de impotência, mas seria quase como seu oposto. Algo virtual, segundo Peirce, parece ser algo que substituiria outra coisa, ou melhor, estaria no lugar de outra coisa, de modo a representar e ser tão eficiente quanto seria a coisa real, ou seja, não virtual. Inspirados em Peirce, podemos conceber uma contraposição entre o virtual computacional e o real físico em termos de suas naturezas distintas, mas haveria uma convergência ou algum tipo de compartilhamento qualitativo em termos pragmáticos, no sentido de que algo virtual poderia possuir a mesma eficiência de algo real. Para esmiuçar esse âmbito, seria necessário adentrar as estruturas fundantes da realidade, ontológica e fenomenológica, na perspectiva peirciana, ou seja, nas categorias da realidade. Entretanto, a fim de perseguir o objetivo desta apresentação, cumpre reter apenas que ambos conceitos, realidade e virtualidade, são atravessados por essas mesmas estruturas fenomenológicas, sendo possível identificar elementos compartilhados e dinâmicas similares. Sendo assim, é dos engendramentos metafísicos que esse imbricamento emerge e desemboca, de maneira lógica, a nós, nos âmbitos dos signos, que podem ser compreendidos como veículos capazes de evidenciar e fundamentar a relação entre objeto e representação, bem como o diálogo aqui proposto entre virtual e não virtual. Voltando à noção virtual, Peirce apresenta ainda duas caracterizações que julgamos interessantes. A primeira, exposta em 1906, afirma: um X virtual, onde X representa o substantivo comum, significa algo que não é um X, mas que tem, para qualquer propósito que seja, a virtude de um X, isto é, propriedades que o tornam equivalente a X. No mesmo sentido, em 1909, Peirce também escreve: virtual, seguido de qualquer substantivo comum, digamos N, faz uma frase apelativa de denotar qualquer coisa que, embora não seja um N, tem, no entanto, o comportamento e as propriedades características de um N. Tais definições de virtual nos remete diretamente à noção de signo proposta por Peirce, a qual, dentre as diversas, mencionamos uma, segundo Peirce: um signo, ou representame, ocupa a função de representar algo para alguém em algum aspecto ou capacidade. O signo se dirige a alguém, ou seja, cria na mente dessa pessoa um signo equivalente ou talvez um signo mais desenvolvido. A esse signo que ele cria, chama o interpretante do primeiro signo. O signo representa algo, ou está no lugar de algo, que é seu objeto. Ele apresenta esse objeto não em todos os aspectos, mas em referência a uma espécie de ideia que algumas vezes chamei o fundamento do representame. Assim, cremos ser possível traçar algum grau de comparação entre a noção de virtual e a própria noção de signo. Na verdade, conceber o que é virtual a partir da semiótica já seria pensar tal termo como signos, mas
Nosso objeto, ao expor e aproximar ambos os conceitos, é o de reforçar que a virtualidade, em Peirce, deve ser pensada como um processo, o qual, a partir da teoria dos signos, pode ser concebido como uma relação triádica entre signo, objeto e interpretante. Uma das questões que surgiu em nossas discussões é, já que o virtual é signo, cujo interpretante são os próprios usuários das tecnologias virtuais, qual seria o objeto da realidade virtual? Uma das definições de realidade virtual que encontramos é proposta por Michael Hann. Contudo, em seu artigo, o próprio autor reconhece que tal caracterização não é tão satisfatória, mas, segundo ele, podemos pensar a realidade virtual como um acontecimento ou entidade que é real em efeito, mas não de fato. Uma outra definição mais técnica, apresentada por Márcio Pinho e Claude Kirner, pensa a realidade virtual como uma técnica avançada de interface, onde o usuário pode realizar imersão, navegação e interação em um ambiente sintético tridimensional gerado por computador, utilizando canais multissensoriais. Parece-nos que a caracterização de virtual proposta por Peirce, apesar de surgir décadas antes da criação de qualquer dispositivo digital, aproxima-se da própria concepção corrente de realidade virtual, na medida em que nega a virtualidade como algo em potência, mas considera a experiência virtual como um processo que é real em seus efeitos. Ou seja, Peirce propõe uma definição pragmática, pautada nas consequências do virtual na conduta. Dada a compreensão de que os signos são concebidos como veículos, sendo caracterizados como algo que está no lugar de outra coisa, possibilitando a nós realizar hipóteses de paralelos para com a ideia de virtual, podemos, enfim, nos dirigir à tentativa de dirigir uma proposta ao segundo questionamento colocado por essa escrita, a saber, é possível apresentarmos uma caracterização de realidade virtual partindo da definição de virtual peirciana? Não, já se passaram os 10 minutos, tá? Beleza. Uma possível caracterização da realidade virtual em Peirce poderia ser pensada através da ideia de efeito produzido pelo signo, imbricado e fundamentado juntamente à noção de disposição, esta oferecida pelos aparatos tecnológicos. Entretanto, em que consistiria essa ideia de disposição? Michael Hann nos convida a refletir sobre a área de trabalho de um computador. Imagine que você esteja buscando eliminar alguns papéis de seu computador. Você seleciona a sua área de trabalho de sua máquina e realiza a operação de deslizar o arquivo desejado até o ícone que representa o software de descarte, a lixeira. O autor busca evidenciar com este exemplo a interação entre humano e máquina, mediado pela composição de alguns softwares que cumprem o papel de interface, originando a disposição para que a atividade seja executada. Segundo o autor, a lixeira virtual não é caracterizada com o mesmo teor de realidade de uma lixeira em um espaço físico, mas funciona como tal. Sua operação e atividade produz efeitos e disponibilidades similares. Como visto anteriormente, a semiótica dá margem à compreensão da interação humana e máquina, e a noção de disposição ofertada pelos aparatos tecnológicos aparece assim como possível hipótese a caracterização da realidade virtual na perspectiva peirciana. O imbricamento da noção de efeito e disposição nos permite pensar esses espaços interativos, chamados aqui de realidades virtuais, cujos são dotados da capacidade de produzir alterações na dinâmica dos indivíduos para com o meio, e, consequentemente, passam a produzir afeição por parte dos usuários, isto é, se bem-sucedidas. Assim, para concluir, inspirados em Peirce, com o objetivo de solucionar nosso segundo objetivo, apresentamos a seguinte caracterização provisória e aberta à discussão. A realidade virtual denota qualquer coisa que, embora não seja da mesma natureza de distanciação da realidade física, pois é digital, pode reproduzir o comportamento e algumas propriedades qualitativas características da realidade física, mas depende das possibilidades disposicionais da interface que é sintética, imersiva e que possibilita a navegação em interações entre usuários e entre esses e o mundo virtual. Bom, essas seriam nossas referências, da onde a gente cunhou o trabalho, e eu agradeço a oportunidade. Muito bem, obrigado, Renan, Gabriel. Só, então agora estamos abertos às discussões. Fiquem à vontade para fazer suas perguntas para os speakers. Quem gostaria de começar?
Nice? Muito obrigada. Minha pergunta vai inicialmente para o André. Os trabalhos foram todos muito bons. André, existe algum remédio informacional para ajudar a que as pessoas coléricas, principalmente nesse contexto conturbado que estamos vivendo, para que eles tenham algum calmante aí para essas vítimas de desinformação? Essa é a questão. Obrigada. Obrigado. Eu acho que o remédio curativo, eu acho que não existe, sabe? Eu acho que aquele remédio que antecede, o preventivo, eu acho que é possível sim, que é um processo, infelizmente, no nosso país árduo, difícil, que passa pelo crivo da educação. Então, eu não acho que o que nós estamos vivendo hoje, justamente essa cólera, né, motivada, fortalecida justamente por fake news, eu acho que, eu não acredito que exista, no momento, esse medicamento curativo. Até porque eu acho que essa questão da cólera, que a gente está percebendo nos dias de hoje, deixa bem para nós várias outras raízes e ramificações desse problema, que parte, logicamente, da questão da educação, mas também parte da questão da ideologia, né? A preponderância da ideologia em nossa sociedade. E quando eu trato da ideologia, eu penso assim, que eu estou meio que cada vez mais atento a essa questão, é aquela ideologia da competência, né? Que a gente cresceu numa sociedade onde se enfatiza a ideologia da competência, ou seja, uns são competentes com base naquilo que eles acreditam que seja competência, com base em suas crenças, suas ideologias próprias, e o que não está de acordo com aquilo é visto como incompetente. E quando eu falo a questão da ideologia da competência, é em todas as ramificações, né? Dentro do mercado de trabalho, dentro da escola. Então, eu acho que a coisa é muito mais agressiva, muito mais profunda. Então, assim, eu acho que o medicamento é preventivo, é por meio da educação, mas cai uma coisa que eu até ia comentar depois em relação à apresentação das colegas da Poliana, que é a questão lá dessa ordem do imaginário, essa ordem do simbólico, que até nas nossas escolas, né, está tendo justamente esse incentivo, justamente por meio da mídia, né, na ordem do imaginário, e estamos esquecendo, deixando de lado a ordem do simbólico. E acho Obrigada, que André. carrega. Obrigada. Nós temos uma questão que a Carol escreveu no chat, né, para o André também. Eu vou ler, André, daí você faz o seu comentário, ok? Então, a minha questão para o André, né? Gostaria de saber se ele acha possível que essa realidade paralela, em algum momento, irá ceder. Há um exemplo recente que um manifestante leu uma notícia falsa em que enviaram para um grupo como pegadinha. Ele somente lê o título e os outros comemoram a notícia. É complicado imaginar como isso pode, de fato, ser revertido. Então, Carol, eu não acredito que isso, a médio prazo, seja revertido. Eu acredito que não. Eu acho muito difícil. Como falei, respondendo à professora Eunice, se não passar por um processo educacional sério, eu acho que essa questão das pegadinhas, a gente vê aquela lista de pessoas que estão denunciando que a eleição foi um fraude. Um dos nomes é o do Moro, um nome real, os outros são fictícios, são palavrões e que são feitos de forma a pessoa ler e acreditar, quer dizer, ela não tem nem o grau de percepção de que aquilo ali é uma pegadinha, é uma brincadeira, justamente porque traz já em si toda uma crença, né, uma ideologia que é aquilo que eu falei, muitas vezes a pessoa tem ideia de que a fake news é fake news, gerou nela raiva ou medo, e mesmo ela sabendo que aquilo ali é uma notícia falsificada, ela continua mantendo a mesma emoção, tanto que ela passa para frente, né? Porque, de certa forma, é de interesse dela também, propagar isso, né?
É o que nós estamos vendo após eleição no Brasil, né? Ok, obrigado, André. Então, nós temos duas questões na fila, o Edivaldo, o Gabriel. Se alguém tiver também mais questões ao longo das falas, podem levantar a mão, tá? Usar o ícone aí da mãozinha, para que vocês deixem aí que eu vou observando. O Edivaldo, então, pode falar, Edivaldo, à vontade. Obrigado, Renan. Então, eu gostaria, assim, de parabenizar os três trabalhos, e à medida que eu fui ouvindo, né, a exposição do André, do Renan, da Poliana, da Rita, eu fui percebendo, assim, que os três trabalhos, eles vão se complementando, eles vão compondo um todo, para a gente poder pensar essa realidade. Heidegger, quando ele debate a questão da técnica, não da tecnologia, mas da técnica, e ele tem uma posição, assim, dura em relação à técnica, ele vai dizer, assim, que a técnica, ela não é simplesmente um prolongamento do corpo, mas a técnica, ela modifica o nosso modo de ser no mundo. Então, embora eu não partilhe da visão um pouco mais pessimista de Heidegger em relação à técnica e à tecnologia, mas eu partilho dessa ideia de que esse processo todo tecnológico que nós estamos vivendo, e que ele é informacional e ele é digital, ele modifica o nosso modo de ser e estar no mundo. Ele altera tudo, né? Eu acho, por exemplo, o próprio André, ele traz a questão da emoção em Aristóteles, mas a gente poderia trazer a questão das afecções de Spinoza para esse debate, né? Ou aquilo que Deleuze e Guattari vão trabalhar de afetos e afectos também nessa discussão, no sentido de pensar o seguinte: esse mundo virtual, né, e que a fala do Renan explicita em outras bases, numa perspectiva prussiana, ele também instaura e modifica um outro modo de nós lidarmos com esses nossos afetos ou com essas nossas emoções. E por que eu estou fazendo um pouco essa articulação? E as meninas, quando explicitam os trabalhos, a Rita e a Poliana, elas estão trazendo no trabalho delas a experiência que elas tiveram na educação básica como professoras, com a educação à distância virtual. Então, é um trabalho que nasce dessa experiência vivenciada no interior aqui do Espírito Santo, né? Mas a minha questão, ela vai assim, né? Como é que a gente pode articular, né? Quer dizer, esse dispositivo no humano que é analógico, num mundo que agora vai se organizando nesses signos que não são analógicos, mas são digitais. Ou seja, o dispositivo humano, ele não deixa de ser analógico. Ele continua sendo analógico. E nós lidamos com um mundo que se complexifica, eu diria, e que não tem retorno, esse mundo, porque ele vai se expandindo, né? Para não perdermos a reflexão que o Renan faz no seu belo texto também. E como é que aqui a gente vai tendo uma outra compreensão, né, das emoções, né, como o André veio formulando na sua própria reflexão, e no caso trazendo a questão da cólera, a questão do medo, etc. Então, a minha indagação, ela vai nessa direção. Nós somos analógicos num mundo que é hoje eminentemente digital, né? E como é que nós operamos essa tradução, né, desses dois, eu vou usar esse conceito aqui de dispositivos, do humano e do não humano, mas que, de um modo ou de outro, é atravessado por essa dimensão da virtualidade, dos signos, etc, etc. É um pouco nessa direção. E parabenizo, efetivamente, os três trabalhos que foram apresentados de uma forma muito, muito bonita. Parabéns. Edivaldo, você gostaria de indicar alguém específico para responder a sua questão, ou você jogou no ar para que eles...
possam pensar. Na verdade, eu lancei para os três, assim, como é que cada um poderia formular uma reflexão à luz dessa questão. Por que que eu fiz isso? Porque parece-me que os três trabalhos, eles estão muito mais próximos do que a gente possa imaginar, né? Eles não se opõem, eles vão, na verdade, estabelecendo uma complementaridade que a mim me encantou e que dá um pouco o traço dessa sessão, Renan, que você está treinando nessa manhã. Posso começar, André? Então, eu acho que é interessante esse teu questionamento, professor, porque a gente vê que a ideia de teoria, né, na antiguidade, na época de Aristóteles, e de técnica, eram coisas bem delimitadas, bem específicas, e com o modernismo a gente vai ver uma diferenciação, um predomínio já na questão técnica, e hoje, na contemporaneidade, a gente vê que a técnica deixou de ser técnica para ser tecnologia. E essa questão, né? Hoje nós temos aí tem engenharia para tudo, podemos dizer assim, né? Justamente porque o enfoque é o ser tecnológico. Então nós temos aí a mídia causando, a mídia realizando, a mídia em todos os seus aspectos influenciando. E eu acho que essa questão aí que você traz, eu acho que ela inicia justamente lá na escola, no ensino básico, que essa que é a questão. Se a gente lembrar nos anos 90, início dos anos 90, o ministro da Educação da época dizer que para a qualidade da educação bastavam as escolas, as salas de aulas ter computador. Quer dizer, isso já é uma coisa que está sendo fomentada há algumas décadas, né, na nossa realidade. E cai naquilo que as nossas duas colegas apresentaram em relação aí à escola, às crianças, os alunos, que eu acho que é justamente, houve um incentivo à questão da ordem do imaginário, né? E justamente podemos dizer que nessa ordem do imaginário, deixando para trás a ordem do simbólico, essa ordem do imaginário, ela é incentivada e, ao mesmo tempo, ela é imediatista, ela não satisfaz, ela não é suficiente, a criança não sabe lidar com frustração, o adulto, hoje, que foi criança nos anos 90, também não sabe lidar com frustração, e a mídia, de modo geral, ela vai funcionar justamente como o nosso aparelho psíquico, ela vai funcionar justamente com aquela metodologia, né, de deslocar a palavra, ou seja, de não deslocar a palavra e a coisa. Então, de repente, a mídia traz para nós uma satisfação imediata, de certa forma, né? Ou seja, o imediatismo é o convincente, o imediatismo é o importante. Todos nós somos autores, todos nós somos competentes para dizer o que queremos, para acreditarmos em que queremos. A visualidade nossa é o que basta, e a gente foi deixando de lado justamente essa questão da ordem simbólica, da ordem do simbólico. A nossa educação hoje é aquilo, né? A gente está em sala de aula, mas estamos com celulares, né? A gente deixou em segundo plano a palavra, o simbólico, a relação dessa palavra com a coisa, que desde o início da infância a criança aprende a lidar. Então, eu acho que eu sou bastante assim, não digo muito pessimista, mas quase muito pessimista, justamente porque eu acho que está muito difícil, justamente porque, como você disse, o que é técnico virou tecnologia. Foi um avanço. Foi uma forma, assim, como você fala, nós vivemos hoje no mundo tecnológico, não no mundo técnico, muito mesmo no mundo teorético, né? Então, eu acho que é a nossa realidade. A gente, logicamente, precisa buscar certos escapismos para a gente poder respirar fora dessa realidade. Eu acho que é possível, mas ainda acho que parte pelo processo educacional. Porque, como as nossas colegas falaram, isso está muito ligado, muito relacionado, muito próximo da realidade das nossas crianças. Elas já estão vendo. Então, as futuras gerações vão sendo, no mínimo, iguais às nossas atuais.
tendendo a ser pior, muito mais tecnológicas. Aí, quando entra nessa questão de emoções, então, de fake news, eu acho que a coisa tende a perdurar e muito mais, né? Eu acho que, infelizmente, é uma realidade que a gente precisa enfrentar. Posso Mais fazer alguém? um comentário? Gabriel, por favor. Agradeço a questão também. E na verdade, ela me remeteu, né, a um artigo, tem também um livro de um autor chamado Robert Hassan, que ele no livro dele, The Condition of Digitality, aí tem um artigo também que fala Analog Ontology and Digital Disruption, de uma disrupção justamente dessa questão de nós somos seres analógicos, assim, em certo sentido, inclusive os próprios instrumentos ou dispositivos técnicos nos quais construímos nossa vida, nossa sociedade durante muito tempo histórico, assim, foram nesse sentido analógico. E para o Hassan, essa mudança, digamos assim, um paradigma, digamos, num sentido corrente aqui, entre analógico e digital, nos coloca para ele, né, principalmente de frente com um desafio da questão da automação, né, que isso tem muito a ver com os algoritmos, tem muito a ver com a inteligência artificial, ou seja, as nossas decisões, os nossos caminhos, né, o que a gente vai comprar, o que a gente vai comer, o que a gente vai assistir, o que a gente vai ouvir, ou seja, como a gente constrói nossa cultura, em certo sentido, hoje em dia está baseada numa automação, e para esse autor isso vai acabar implicando num tipo de alienação que ele se inspira lá no Marx, passa até pelo Lukács, mas uma alienação, assim, digamos assim, mais atualizada, mais digital, né? Eu acho que essa é uma perspectiva um tanto quanto pessimista, mas que nos mostra enfim, acho que é um modo de olhar sobre o problema, né? Mas eu ressaltaria também um outro aspecto que tem a ver também com essa questão desse contraste, desse novo contraste entre seres analógicos, orgânicos, vivendo em um mundo cada vez mais digital e digitalizado, que é um aspecto da aceleração. O Hartmut Rosa, ele trabalha num livrão super grande, assim, então é bem complexo também. Para ele não é um movimento contemporâneo, mas é um movimento que se dá em alguns períodos históricos e que atualmente tem se vivido muito isso também, né, de que as nossas dinâmicas, não só a nossa vida está mais acelerada, mas até o que a gente faz na nossa vida está sempre mais acelerado, e tem a ver com o ritmo, né, dos computadores, das tecnologias, que nem sempre é o ritmo da vida, né. Isso acaba que a gente, como você colocou, né, a nossa vida, nosso ser vai se construindo a partir da técnica, da tecnologia também, em certo sentido. Então, a gente acaba que vai se moldando aos poucos ao ritmo também dessas novas técnicas digitais, né? Enfim, eu também não vou me estender muito, mas esse seria o meu comentário sobre a pergunta. Rita, você gostaria de comentar a questão? Assim, essa questão que o professor Edivaldo, inclusive, obrigada, e parabéns também pelos outros trabalhos, eu gostei muito, mas essa questão que o professor Edivaldo levantou me remeteu aos escritos do Ortega y Gasset, né, sobre o surgimento do homem-massa. Ele é um autor que aborda a respeito das transformações do século XX, né, e ele ressalta que justamente isso que Gabriel estava falando, né, a ascensão ali dos meios urbanos, o inchaço das cidades, né, deu origem a esse homem-massa, a esse ser, né, que é destituído de condição histórica. Então, o que acontece? Dentro dessa dinâmica, desse modus operandi do capitalismo, né, e agora ascendendo no meio virtual, a gente tem uma superestimação da razão físico-matemática, né, do que é quantitativo apenas. E no meu trabalho, no nosso, né, trabalho, a gente buscou trazer essa questão da consciência histórica, que o Ortega y Gasset vai chamar de consciência vital, e que é negligenciada, né, nesses tempos. Então, assim, eu trago mais uma reflexão a respeito disso. Não sei, não sabemos exatamente como lidar com esse novo dilema. É um dilema para a sociologia, é um dilema agora para a filosofia, né? Um campo de muito debate, mas fica aqui
uma sugestão, uma reflexão, né, da raiz desse problema, que é a falta mesmo de consciência sobre a linguagem que vai para além da linguagem verbal, né, que tem a ver com a semiótica, tem a ver com esses afetos que o professor elencou, e isso não é trabalhado, né, a gente acaba sendo destituído da própria condição humana. O Freud vai escrever isso no Mal-Estar na Civilização, né? Então, assim, o que me parece, é mais uma especulação pessoal minha, é que as redes, elas serviram como catalisadoras dessas condições que não foram trabalhadas, né? Da agressividade, da angústia humana, e isso acabou destituindo a gente dessa consciência, né? Só agravando mesmo uma situação que já estava permeando por esses caminhos. Então, fica mais aqui uma reflexão do que uma resposta. Certo, obrigado. Na sequência, nós temos o Gabriel, nós temos o Vinícius, temos algumas perguntas no chat também. Eu vou limitar a essa quantidade, tá, gente? Senão a gente vai ficar aqui, eu sei que o assunto rende bastante. Gabriel, se puder fazer sua pergunta, acho que você tinha se proposto primeiro que o Vinícius. Minha pergunta vai para a Poliana e para a Rita. Primeiro, eu queria dizer que eu gostei bastante do trabalho de vocês, não só pela temática, que é de extrema relevância, mas também porque pensa uma realidade que é super importante, que é a questão da escola e a questão de como lidar com esse novo mundo e principalmente com essas novas tecnologias que estão tão presentes, assim, na palma da mão da molecada, e enfim. Então, enfim, parabéns. E um dos meus outros temas de interesse também é sobre como essas tecnologias digitais, e ali a gente principalmente focando no smartphone, nas redes sociais, enfim, nessas dinâmicas que emergem, que a gente está discutindo aqui. Uma das questões do meu interesse também é que essa dinâmica, ou em certo sentido dá para a gente chamar essa lógica também dessas tecnologias, elas pressupõem ou elas têm ali um objetivo de, na verdade, estar captando a nossa atenção, tá chamando a nossa atenção e não necessariamente para coisas que são do nosso interesse e nem no momento adequado. Então, assim, vocês propõem levar e pensar algo que eu acho que é muito importante, realmente, tentar entender esse processo e tentar pensar como isso poderia ser trabalhado ali dentro da escola, mas eu queria saber de vocês se vocês pensam também sobre esses problemas, porque essas tecnologias, elas têm em si essa problemática do roubar, né, do extrair a atenção. E aí eu queria saber de vocês isso, se vocês já pensaram sobre isso, enfim, agradeço também a oportunidade aí, parabéns ao André também, e obrigado, Renan, por ter lido o texto, enfim, obrigado. Eu acho que vou responder, Rita. Aqui no Espírito Santo, a questão dos celulares, eles podem ser usados em sala de aula. Então, já existe, né, uma portaria a respeito disso. E a gente observa, principalmente, né, a gente tem visto que depois da pandemia, o que houve, né? Os alunos, eles ficavam muito tempo em casa. Então, com isso, muitos, né, eles passavam bastante tempo utilizando os celulares, até mesmo a gente vê aí que muitos utilizavam para burlar, né, as atividades, e a gente observa que com isso, esses celulares, eles acabaram sendo uma válvula de escape para essas crianças, né, crianças, adolescentes, tal. E o que a gente utiliza, né? Hoje em dia, a gente tem observado que esses alunos, eles têm usado todas as frustrações trazido para os celulares, mas o que acontece também? Eles utilizam mais para as redes sociais. Então, por exemplo, quando você precisa de algo mais avançado, isso não acontece, não é? E, por exemplo, eu já cheguei a utilizar, mas aí a gente faz os nossos famosos combinados, né? Com os alunos. A gente tem que pedir uma autorização, né, à escola, a gente informa aos pais que eles vão ser usados, né? E no dia da aula a gente faz esse combinado. Então a gente utiliza como fonte de pesquisa, né? Até mesmo eu trabalhei numa determinada escola aqui que nós utilizamos para poder os meninos fazerem documentários. Eu sou professora de língua portuguesa, então a gente combinou que eles iriam utilizar os celulares para fazer vídeos e montar esse documentário. Mas aí eles já teriam
anteriormente, a gente vai trabalhar a parte da tecnologia, até mesmo porque a gente vai ver que a nomenclatura, não sei se vocês observaram, modificou. Antes nós tínhamos aí linguagens e códigos, aqui a gente não usa mais linguagens e tecnologias. Houve essa mudança também na própria nomenclatura da base, e a base ela vai agregar esses vários gêneros novos que a tecnologia prevê. Então, a gente tem que trazer também, né, porque o próprio currículo já prevê esse uso das tecnologias. Mas, como eu falei, a gente observa que eles utilizam mesmo, os adolescentes principalmente, mais para as redes sociais. Mas essas tecnologias aí mais aprofundadas, né? A gente vê que eles têm muita dificuldade ainda. Você quer falar, Rita? Só para complementar, né? A gente entende que a escola, esse alcance conscientizador está muito para além dela, né? Até como a forma como a internet, em sua totalidade, abrange esses alunos e os capturam também. Mas, bom, e foi justamente esse o objetivo do trabalho, né? De trazer pelo menos uma ferramenta para lidar com isso, ou pelo menos com uma faceta, né, dessa totalidade. Porque, como eu disse, a internet, esses meios de comunicação, parece que capturam, né, essas feridas narcísicas, que por muito tempo foram negligenciadas, né? Foram ignoradas, a própria condição humana ela foi ali negligenciada, sonegada, né? A gente vê isso com a ascensão de coachings, essa esfera neoliberal que nos capturam, né? Então, o alunado ele chega ali na escola já dentro desse contexto. O que a gente pode fazer enquanto escola é refletir sobre a formação, e aí eu uso até um termo que a gente vai trabalhar lá na minha dissertação, que é formaciologia, né? Trabalhar essa ideia enquanto formação dos docentes, e ali a gente precisa entender o que está para além da linguagem verbal, o que, né, consiste ali nos afetos e nos afectos, é quase uma metafísica mesmo, dentro da escola, que existe, mas que não é trabalhado, porque a gente está lidando com essas feridas narcísicas que são históricas, e a partir disso desenvolver ferramentas de reflexão, para a gente poder alcançar essa conscientização que por muito tempo e ainda hoje é ignorado, é visto como não ciência, né? Como não aspecto que deva ser valorizado dentro da nossa condição humana, o que é abstrato, o que é subjetivo, o que é circunstancial. E para isso a gente colocou essa ferramenta, que é a imaginação sociológica, né, cunhada por Giddens, que é justamente fazer esse exercício de comparação a partir de premissas que o alunado mesmo pode levar para a escola, né? Então, seria mais uma ferramenta e não uma solução total para o problema que é histórico e que é, né, gigantesco. Obrigado. Tá ótimo, obrigado. Vinícius, pode fazer sua questão, por favor. Vou tentar ser breve. A minha questão vai mais para o André. Inclusive, eu vou puxar uma questão que está aqui no chat, que é uma pergunta: qual seria a relação entre informação e fake news? Eu acho que seria mais apropriado falar em notícia falsificada, né? Que é o conceito que ele traz. E eu achei curiosa a pergunta, porque, para mim, a notícia falsificada é informação. Se a gente for pensar do ponto... E aí é interessante que eu acho que houve um diálogo muito interessante aqui entre o painel anterior e este, né? Inclusive, talvez o painel do Renan Baggio poderia ter sido o último aqui para a gente conseguir concluir com uma visão um pouco mais otimista a respeito desse momento, né, de negação da ciência e tal. Mas eu acho que, assim, para tentar ser mais objetivo, para mim, a notícia falsificada é informação. Eu acho que todo esse debate que a gente está tendo aqui passa pela educação, mas também passa por uma educação semiótica, que seria a gente tentar entender como que a informação se transmite nesses ecossistemas digitais, assim.
o que caracteriza uma notícia falsificada e por que ela é colocada. Ela pode ser colocada ao lado de uma notícia verídica, factual, e uma se confundir com a outra pela forma como a gente se relaciona com aquilo no meio digital. A minha pesquisa vai para o caminho... Eu tenho uma pesquisa sobre os memes e eu fui compreendendo que no ambiente virtual a gente se comunica basicamente em secundidade, né? Então eu pego as categorias fenomenológicas persianas para tentar entender por que a gente não ultrapassa uma certa etapa que fica ali nos interpretantes, né? No interpretante emocional e no energético, que é trazer algum tipo de reação muito do fígado no emocional, e o energético, que é você compartilhar, você passar aquilo para frente e ficar na disputa, né? É por isso que você cria uma polarização que é artificial e que ela é muito produzida pelo próprio design de informação dentro da rede social, né? Um grupo contra o outro lançando informações. Então, onde que a informação factual se coloca? Eu acho que a gente precisava se voltar um pouco para esse debate. Teve no painel anterior também, né, o rapaz, o Jorge Luiz, falando do disse-signo e da informação, e eu acho que é um pouco por aí, né? A informação, quando a gente estuda o disse-signo, é uma proposição, ela pode ser verdadeira, falsa ou sem sentido. Então, se você pega uma informação verdadeira e falsifica ela, é muito simples operar isso na internet. E aí a gente está falando de uma série de educações. Quando vocês trazem o assunto da educação, eu não acho que é só educação formal, uma educação virtual, né? Da gente entender que muitas dessas pessoas que estão na frente de um quartel hoje, elas não compreendem a diferença entre uma mensagem no Telegram e um artigo na Folha de São Paulo. A gente não entende às vezes, né? A gente compartilha uma manchete com uma foto embaixo, e semioticamente lado a lado com o meme, produz basicamente o mesmo efeito dentro de uma determinada rede. Então, assim, na verdade, não é tanto uma pergunta, é mais uma provocação, mas se o André quiser comentar essa questão da notícia falsificada como informação, assim... Parece que o André saiu da sala. Saiu, né? Não, então fica para assim, Rita, Poliana, assim, quem quiser comentar essa questão, Renan também. O Detienne também colocou uma boa questão aqui sobre o virtual, né? Porque eu acho que essa é outra coisa que a gente confunde demais, né? Entender o virtual como signo ajuda a gente a criar essa certa educação que eu estou chamando, né? Netiqueta é ótimo, Poliana. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou fazer uma última questão, que foi aqui o Marcos postou. Temos mais algumas questões, mas vou adiantar da hora, eu acho que a gente pode ir caminhando para os finalmente. O Marcos Alves colocou uma questão aqui para o Renan e para o Gabriel, eu vou citar ela, e aí vocês ficam à vontade para comentar tanto a questão aqui, o comentário que o Vinícius fez, e para responder aqui a questão do Marcos, ok? Então, o Marcos coloca aqui no chat: parabéns aos apresentadores, gostaria de saber, na noção de virtual, segundo o Percy, se o Renan e o Gabriel, depois ele coloca aí embaixo, pensou como fica a noção de presencialidade. Considerando que as relações passam a ser não mais primordialmente físicas, muda a noção de presença a antigamente física. Em que medida isso altera nossas relações, seja com outras pessoas, seja no mundo? Se a Rita e a Poliana puderem comentar essa questão também, eu agradeceria. Então eu jogo aqui para vocês finalizarem através desses comentários. Responder de forma bem sintética, mas o Gabriel é mais ligado à ideia de presencialidade. Depois, se ele quiser fazer algum comentário, tentar ser rápido também. Fazendo, por exemplo, uma costura com o que o Renan disse, a gente precisa muito ainda se adaptar à ideia da tecnologia. Por exemplo, se a gente pensar a tecnologia é algo muito recente, de décadas atrás, enquanto a constituição, por exemplo, de um universo, por exemplo, físico ou uma corporeidade, remonta a muito, muito mais tempo. Então, a gente acaba perdendo muito dentro da relação digital essa ideia da presencialidade mesmo, de todo o contato com esse aparelho, usando o termo do Edivaldo, analógico. Então, muito da relação e a interação tá acabando se perdendo. Eu não conseguiria pontuar
aonde a gente está perdendo nisso, o que a gente está perdendo nisso, isso talvez seria um trabalho muito gigantesco, mas é evidente que a gente perde, dentro da interação digital, muito daquilo que a presencialidade propõe. Se a gente for pensar em termos de qualidade, o mundo fora do digital é muito mais denso do que o mundo digital. Então, simplesmente essa distância já ocasionaria uma ruptura entre os processos sígnos, e a gente precisa, como o Vinícius Cabral falou, de uma educação semiótica para conseguir compreender aonde a gente está perdendo, onde a gente está ganhando, quais são as consequências disso, ou quais são as vantagens. E aí a Rita e a Poliana trouxe essa parte prática, a educacional, onde a gente vai começar a aprender a se aplicar dentro desse novo mecanismo de interação com o mundo. Mas eu acho que seria mais ou menos isso. Eu acho que a ideia de presencialidade precisa ser muito bem pensada, e as consequências são muito, muito, muito amplas para ser debatido muito rapidamente. Eu vou fazer também um breve comentário. Bom, eu até cheguei a trabalhar um pouco, penso um pouco a noção de presença também, né? Tem como a gente pensar lá na cognição situada incorporada, filosofia ecológica, quando vai pensar os affordances no mundo, o ambiente, né? Também tem um autor que tem um livro interessante que chama Produção de Presença, o Gumbert, que trabalha com essa questão lá no começo dos anos 2000. E presença nesse sentido forte tem a ver com algo que pode ser tangível, tem a ver com o corpo, tem a ver com essa possibilidade de toque, digamos assim, de ser tocado. E isso, na experiência humana, já implica em diversas outras possibilidades de ação, vamos dizer assim. O mundo virtual, eu até desenvolvi um artiguinho junto com a professora Maria Eunice, que ainda a gente vai trabalhar mais, que eu coloco presença como ilusão, porque a partir de investigando a questão da realidade virtual, a gente entende que, na verdade, o que se tem lá, em termos até de pesquisadores da realidade virtual, é uma ilusão de lugar, tem outros termos lá também, mas, enfim, você tem a ilusão de estar em outro lugar, quando, na verdade, você não está. Então, assim, a própria sensação de presença, que é um dos termos que a gente usa lá no artigo, na realidade virtual, é algo novo, é algo que está surgindo e é algo que nos faz pensar em um tipo de presença virtual hoje em dia. E até em outro sentido, por exemplo, acho que a gente tem rede social, né? Eu tenho Instagram, Facebook, e eu meio que sinto, e tem a ver até com o que as colegas compartilharam também, com essa questão de você ter um ser digital, um ser naquele mundo, né? A gente tem uma presença naquele mundo. Parece que quando a gente, por exemplo, apaga as redes sociais, é como se a gente deixasse de estar presente em um mundo que, na nossa sociedade contemporânea, é relevante, em certo sentido, ou não também, né? Enfim, depende do uso. Então, assim, eu penso a presença muito mais voltada a essa questão corporal, da possibilidade do encontro, né, que é um termo do meu trabalho. A gente até já discutiu isso em alguns termos, usando o exemplo da intimidade, né? Eu tendo a acreditar que não seria possível você construir intimidade numa relação estritamente virtual. Eu acho que a intimidade exige presença, como é com os nossos familiares, enfim, com as pessoas que a gente gosta. Então, assim, partir para um mundo que cada vez mais caminha para esse sentido virtual implicaria numa falta, pelo menos como eu vejo, uma diminuição da importância da presença nesse sentido estrito, porque, como eu disse, hoje em dia a gente tem que pensar a presença no sentido mais amplo, tecnológico, virtual, mas há várias consequências aí que poderiam ser extraídas, mas esse é um termo que eu gosto de pensar mesmo, e eu agradeço pela oportunidade de comentar. Eu queria pegar gancho nisso que você está falando, Gabriel, porque, como a gente tinha abordado, né, o capitalismo ele se apropriou desse meio virtual, e isso capturou a forma como a educação ela está se estabelecendo hoje. E me preocupa muito, porque, como Deleuze, né, escreve, os afetos e os afectos, né, de um corpo sobre o outro, de um corpo em relação ao outro, de uma pessoa em relação a outra, se dá organicamente e se dá no mesmo espaço, né? Então, a gente percebe que a educação sendo capturada por esses meios,
ela se torna muito mais uma mercadoria do que um espaço da escolé, né? Um espaço livre, um espaço de criação. Então, isso me preocupa muito. A falta desses afetos, como que isso vai acabar trazendo consequências para a nossa desenvoltura social, né? Porque, de fato, a gente cria um persona, a gente cria um avatar, e hoje me parece, né, que isso está transcendendo o mundo objetivo, e que o mundo objetivo, na verdade, ele está mais submisso a isso, ele existe para corresponder às expectativas de redes. Isso me preocupa mesmo enquanto humana, enquanto uma professora, né, que busca esses afetos e que busca entender a semiótica na educação. Bem pessimista. Eu só queria, assim, comentar algo, como a gente tem falado da questão da presença, algo que ficou muito nítido para a gente que estava em sala de aula, essa questão de que, quando nós retornamos, tem muitas nuances que você não consegue transmitir através aqui do virtual. Então, assim, principalmente em contato com o aluno, na educação, nós nos comunicamos muito mais através de gestos do que palavras. Então, assim, estando em sala de aula, você consegue perceber muito dos alunos coisas que a gente não conseguiria perceber se você estivesse somente através aqui da tela, né? Então, a tela, ela é um facilitador, não tem dúvidas, mas também essa questão da relação, principalmente com a educação, como a gente pode perder isso, do não verbal, que acaba se perdendo, né? Aquilo que você consegue perceber através do outro. Eu costumo brincar que, quando a gente dava aula remota, até o barulho da escola fazia falta, né? As crianças gritando lá fora, é um horror. Pessoal, então eu vou dar por encerrada a nossa sessão, agradeço a presença de todos, as comunicações, acho que foi excelente, né, o que nós levantamos aqui, os desdobramentos. Eu pedi para que as pessoas, os comunicadores, deixassem seus e-mails no chat, caso alguém queira continuar a discussão por aí. E eu convido vocês, então, a assistirem depois, a partir das 12h30, as conferências do professor David Dilworth e da professora Maurice Triano, que vão ser hoje à tarde. Tudo bem? Mais uma vez, muito obrigado e bom encontro para vocês. Nos vemos por aí. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, tchau.